Salve galera, Bruno Sá, Only Jesus na área. Hoje nós vamos falar sobre alguns temas que estão evidentes e aí você também deve estar se perguntando: o que nós estamos vivendo? Coronavírus é ira de Deus? Ou é uma resposta de Deus para a humanidade? Ou é Deus que está agora cobrando arrependimento mais firmemente da humanidade? O que você tem pensado sobre isso? Fica aí que hoje você vai ver as respostas. Galera, Bruno Sá com vocês. Rafão. E aqui hoje nós estamos com a presença fenomenal do Michel de Mano, nosso irmão. E nós vamos falar com vocês hoje sobre esse tema. Coronavírus. Deus está irado? Então, galera, e aí nós estamos olhando aí várias afirmações sendo colocadas, que é a ira de Deus sendo derramada na humanidade. Nós estamos vendo aí Deus colocando um modo da galera se arrepender mais firmemente. Ou também tem algumas coisas que a gente olha lá de forma bem sucinta. Deus é amor, mas é justiça também. E aí começa todas essas perguntas, essas colocações, hein, Michel? Essas afirmações. Cara, onde nós vamos parar com isso? E qual que é a resposta para isso? E hoje, que está no meu coração, Rafão e Michel, é responder isso para a galera. Então, a primeira coisa, por que nós não acreditamos nisso? Responde aí, Rafão, para nós. Bom, não é simples de chegar para você aqui e falar, e desmanchar aqui e falar tudo que eu sei, o que eu penso, porque esse pensamento veio logo de impacto para mim. Então, primeira coisa, que a gente já se entende, eu sou amado. Eu sou amado. Eu não consigo imaginar o meu pai chegando do trabalho, de um passeio e com uma sacola cheia de doença. Eu não consigo imaginar meu pai entrando e liberando um monte de coisa ruim dentro da minha casa. Eu não consigo imaginar alguém que me ama, que me perdoou, que me fez uma nova pessoa, que tem a cada dia me ensinado, transformado minha forma de pensar, colocando meu pensamento nele, e de repente ele vem e me dá esse presente? É isso? Esse é o Deus de amor? E aí, Michel? Eu acho que o grande problema que o Rafa bem pontuou é a questão da gente não entender Deus como uma figura de amor. Seja ela paterna ou não, embora a gente chame ele de pai, Jesus chamou ele de pai, a questão é que a gente não entender que Deus é amor é o que desvirtua todas as coisas que derivam a partir daí. Isso é louco. A gente sabe que a Bíblia nos responde sobre isso, né? Mas por que a gente ainda insiste em colocar as coisas ruins como Deus fazendo? Isso que nós, né, vivemos durante muito tempo, né, ainda acreditando nisso. Mas o que a Bíblia nos fala sobre isso? Eu acho que as pessoas se sentem sempre acusadas. Essa é a maneira que eu entendo. Não sei, o Rafa. Mas a gente acha que Deus vai depositar a justiça dele, que a justiça dele é morte, é doença. E não entender que é amado faz com que a gente também vá desvirtuar a questão da justiça. A gente vai mudar o significado de justiça para Deus, que é bíblico, inclusive. Esse significado real de justiça é o que é o importante. Nós estamos acostumados aqui a sempre a cobrança, sempre estar cobrando e sempre se sentimos cobrados. É como se Deus estivesse sentado e com a caderneta e ticando as nossas ações. Cara, é bom, isso é ruim, isso é bom, isso não, é ruim. E eu tinha essa sensação antes também. Eu também tive essa sensação. Tá fora, tá errado. Você sabe, cara, que a Bíblia ela traz algumas coisas pra gente que eu não sei por que nós deixamos passar. Mas é claro. Em Tiago, cara, em Tiago 1,13 fala o seguinte, vou ler aqui. Quando alguém for tentado, jamais, reparem, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Não está claro? Por que eu estou falando, então, afirmando que é Deus que está tentando a humanidade para que mais firmemente, né, como as pessoas têm falado, para que leve as pessoas ao arrependimento?
Não faz sentido, né? Isso no máximo leva as pessoas ao medo, né? Não ao Pois é. arrependimento. E é o que o Rafa estava falando, é o pai mal. O pai mal fica com a cadernetinha anotando isso foi bom, isso foi ruim. Tá mais parecido com o Papai Noel, né? Pra exatamente. chegar no final do ano, merece presente ou não merece presente? É fruto da mentalidade de barganha, né? Se eu sou bom, então tá tudo certo. E aí, sabendo, como a consciência, de repente, dessas pessoas que estão acusando, não está em paz com Deus, elas se sentem sempre devendo, que é o que o Rafa falou, Uhum. e aí, de alguma forma, a nação está devendo, e é natural que venha isso. Que é o lance da justiça, aí vem a justiça de Deus, porque nós estamos sempre em falta. Agora, por que nós temos essa certeza? Que Deus é um ser bom, é um ser de amor, a sua natureza é amor e a bondade. Então, eu queria agora falar com a galera aí, por que nós temos essa certeza? Fala aí, Rafão. Bom, são por várias coisas que eu podia falar aqui pra vocês. E uma delas é que eu vou hoje me apegar. Quem é aquele que está com você quando você chora? Lá no seu escondido. Quem está com você no momento realmente difícil? Não sou eu que estou falando, não é a Bíblia que está falando, você tem experiências com o Pai. Como que aquele tão carinhoso me abandonaria nesse momento? Nós falamos aqui, e sempre com um sorriso no rosto, e a gente não está minimizando o problema que está acontecendo. Porque seria justo, se Deus é justo, seria justo então nós três que estamos aqui, você que está assistindo, todos os nossos parceiros que estão aqui hoje, trabalhando com a gente aqui, fazendo esse vídeo para você, seria justo a gente estar ileso e pessoas morrendo? Não faz sentido. Não faz sentido. Como uma criança de 12 anos, que nem hoje fiquei sabendo, lá fora, na Europa, faleceu. Que justiça é essa? Que amor é esse? Que amor é esse? Rafael, você não pode questionar. Não é questionar. Amor é amor. Ódio é ódio. E aí, Michel? Eu acho que, de novo, aquela questão... A gente mensura Deus pelos nossos valores. É muito curioso isso. A gente mensura Deus pelos nossos valores e não pelo que Ele é. Talvez, em algum momento, alguém depositaria esse tipo de ira sobre alguém. Talvez a ira já esteja dentro dela, o que faz ela levar, faz ela crer que é dessa maneira. Mas como o Rafa falou, a gente tem experiências reais e vivas. E talvez alguém aqui não tenha alguma experiência real e viva que se recorde. Mas a verdade é que Deus sempre esteve acessível. Ele não se recolheu da terra, o Espírito dele ainda está em nós. Então não tem como, o Espírito dele estando em nós, haver essa deposição de ira sobre a nação, sobre o nosso mundo. E sabe o que isso me faz lembrar aqui? Vocês falaram, nós vivemos sobre o medo. Porque nós pensamos num Deus castigador, um Deus vingativo, um Deus justiceiro, não é justiça, né? Justiceiro. Vivemos com esse conceito sobre Deus. Só que nós já entendemos qual que é a natureza de Deus. E não tem nada a ver com isso. E aí nós começamos a morrer com esse medo, ou perecer, né, como a Bíblia fala, porque a Bíblia fala assim, né? O povo perece, o povo morre por falta de conhecimento. Então, assim, o Rafa e o Michel falaram de forma nítida aqui, tem as nossas experiências. E o que a Bíblia diz sobre isso? Agora vamos para Isaías, cara. Isaías 53, Isaías 54, eu desafio, não, eu convido você a ler. São 2 capítulos cristocêntricos. E ali você vai entender plenamente quem você é e aonde você entra com tudo que Jesus fez. Né? Eu vou só pegar alguns versículos aqui, eu vou ler rapidinho. O versículo 4, do 53. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Aí nós vamos agora para o versículo... Se você continuar aqui, você vai entender tudo o que foi colocado sobre Jesus. Né? O 53. Né? Depois, quando nós começamos no 54, lá no versículo 8.
No impulso de indignação, algumas versões falam ira, tá? Escondi de você por um instante o meu rosto, mas com bondade eterna terei compaixão de você, diz o Senhor, seu Redentor. Então aqui, ó, um impulso sendo transformado em algo eterno. O impulso da ira sendo transformado na bondade e no amor eterno. Cara, isso aqui é transformador. Só que agora nós queremos pegar a ira, nós queremos pegar todo o mal e colocar no que é eterno. Não tem a ver. Tudo que foi impulso já foi colocado em Jesus. Tudo que foi ira, mal, tudo que você pensar que a nossa mente é tão limitada para isso, já foi colocado em Jesus. E aí nós passamos para um próximo nível, porque aí foi feita uma nova aliança. E é isso que agora eu quero que você entenda, porque você entender essa aliança, aí sim você vai entender plenamente por que nós cremos que nada disso faz parte da gente. E tem a ver com o porquê da ira ter sido depositada, né? Sim. Sobre Jesus. Existe um porquê. Se a gente não entender o porquê que foi depositado... Explica pra gente, Michelão. Você vai falar do 54 ainda, né? Você quer falar e depois eu comento? Pode ser. Então vai. Pode ser. O 54:9. Para mim, isso é como nos dias de Noé, falando da aliança. Quando jurei que as águas de Noé nunca mais tornaria a cobrir a terra, de modo que agora jurei não ficar mais irado com você, e nem tornar a repreendê-la. O 10. Embora os montes sejam... Peraí. Volta. É o 10 mesmo? Eu anotei ali. É o 10. O 10. Embora os montes sejam sacudidos e as colinas sejam removidas, ainda assim a minha fidelidade para com você não será abalada. Olha o que mais importante agora. Nem a minha aliança de paz será removida, diz o Senhor, que tem compaixão por você. E esse é o porquê. Por que foi depositada a ira de Deus sobre a cruz, sobre Jesus? Para que a mesma ira não fosse depositada sobre nós. A gente não aguentaria, né? Não aguentaria. Eu até comentei esses dias com um amigo meu sobre o sacrifício de Jesus e eu falei, eu não morreria por mim. Eu não morreria por mim. Se eu tivesse que passar o que Jesus passou para depois eu ter uma vida abundante em amizade com Jesus, com Deus de novo, se eu tivesse que sofrer o que Jesus sofreu para eu viver em harmonia com Deus, eu não teria feito. Eu não morreria por mim. Então quem dirá eu morrer por alguém? Então eu não morreria por mim, eu não seria capaz de suportar a ira de Deus. E ninguém é. Esse é o ponto. O que a gente está vivenciando não tem nada a ver com a ira de Deus. Ninguém suportaria a ira de Deus, a não ser Ele mesmo. Por isso foi depositado na cruz. Por isso que foi sobre Jesus, para que não fosse colocado em nós, porque nós não suportaríamos. E depois fala muito claramente sobre a aliança. Deus não quebra aliança. Deus não quebra. Ele tem uma aliança de paz conosco agora por conta de Jesus. Ele não vai quebrar essa aliança de paz. A gente tem paz eterna com Deus. Ele não vai quebrar isso. Não é um coronavírus o sinônimo de quebra de aliança. Deus não quebra aliança. Ele cita, inclusive, o profeta, que assim como nos tempos de Noé ele jurou que não teria as águas de Noé novamente, ele também não teria ira. Estaríamos em paz com ele novamente. Isso é incrível, né, Rafael? Incrível, incrível. Assim, complementar o que vocês falaram, não tenho o que falar. Agora você deve estar aí desse lado aí, isso não, vou até perguntar aqui, né? Pergunta. Vou expressar talvez o que muita gente está pensando. Tá, eu entendi. Eu sou amado, Jesus morreu por mim, levou sobre ele todo o juízo de Deus. Então quem é que faz o coronavírus? Quem é que espalhou o coronavírus? Quem é que levou lá para a China primeiro? Vai saber se é lá mesmo. Mas enfim, quem surgiu com isso que pegou o mundo inteiro, Rafa? Hein, Bruno? Hein, Michel? Quem que foi? Toda a maldade está no homem, né? Toda a maldade está no homem. E aí, a gente leu agora em Tiago, né? Tiago fala sobre isso. No homem caído, né? No homem caído. No homem caído. Da natureza que vem de Adão. E da mesma forma, cara, a gente consegue ver Deus, o porquê que ele colocou uma árvore do conhecimento do bem e do mal e falou para Adão, ei Adão, dessa não, tá?
E isso o Rafa explicou no último vídeo. E está muito bem claro. É a maior demonstração de amor por mim e por você. Essa que é a minha possibilidade de escolha e a sua de escolha. A questão é que nós sempre pendemos para o mal. Quer ver? Faz uma experiência. Olha dentro da sua casa. Quando você liga a televisão, o que dá audiência? Uma notícia boa ou aquela notícia que parece estar derramando sangue da televisão para sua casa? O que as emissoras hoje bombam de... É aquilo que é mal. O ser humano tem essa necessidade do mal. Só que isso não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com o Pai. E aí eu queria falar aqui com vocês, para a gente finalizar esse ponto, Tiago 1, a partir do versículo 16. Não se deixem enganar, meus amados irmãos. Toda dádiva que é boa e perfeita vem do alto, do Pai que criou as luzes no céu. Nele não há variação de sombra e nem de mudança. Preste atenção, porque muitos perguntam, pô, então Deus mudou? Não, Deus não mudou. Em Deus não há variação de mudança. Por sua própria vontade, Ele nos gerou por meio da sua palavra. E nós, dentre toda a criação, nos tornamos seus primeiros frutos. Quer presente maior do que esse? Quer demonstração maior do que essa? Ele nos tornou como primogênito, como o primogênito. Isso é uma demonstração de amor que nem eu, como um pai, talvez conseguiria fazer, né? Mas Deus já fez isso por mim e por você. E aí vem uma outra pergunta. Então tá, qual que é a forma que nós vivemos? Já que nós não cremos que foi Deus que derramou toda essa pandemia, não é a ira de Deus sobre a humanidade, não tem nada a ver com Deus isso. Então, qual que é a forma que nós vivemos? É, uma pergunta boa para você, para nós, para mim, né? Como é que eu vivo? Eu ando e caminho esperando pelo milésimo seguinte, porque eu sei que eu serei amado. Inclusive daqui 2 minutos, e eu ainda sei que serei amado. 5 minutos depois, 5 minutos, falta 5 minutos para me ouvir de novo, de toda a ação, de tudo que eu vejo, que eu sou amado, eu ando amado. E aí, as coisas não podem chegar em mim? Pode ser que chegue. Pode ser que chegue. A má notícia? Pode ser acontecer comigo. Mas para mim não vai ser má notícia, porque 5 minutos depois eu entendo que eu sou amado. É assim que eu ando. Boa. E você, Michel? É na certeza de que nós somos amados não pelo que fazemos, mas pelo amor de Deus que está sobre Jesus e por consequência está em nós. A gente só é amado porque o amor de Deus por Jesus hoje é depositado sobre nós. Não é sobre aquilo que a gente faz, não é sobre o quanto eu cumpro mandamentos e regras. Eu sou amado porque Jesus é amado e o amor de Deus sobre ele está agora sobre nós. Incrível. Eu vou fazer um convite para vocês aqui. Leia João, capítulo 5, e leia também Colossenses 1. Esses 2 capítulos aqui, embora eu poderia dar a Bíblia toda aqui, né? Mas esses 2 capítulos aqui vão demonstrar quem você é. Aquilo que o Rafa e o Michel acabou de falar, cara. Meu, a cada segundo, daqui 2 segundos eu sou amado. Eu sou amado, cara. E daqui, eu sou amado de novo. Eu sou amado de novo. Cara, é isso que te deixa a tua mente limpa. O Michel, uma vez, ele usou uma expressão que explica o como nós vivemos. Uma vez você falou comigo, a gente estava num grupo, e você falou comigo assim, viver na graça é ter a mente limpa. Você sabe quando você está sob pressão para resolver um monte de problema? Está lá na empresa, né, Rafão? Precisa resolver aquele monte de problema. E é uma atrás da outra. Como é que você resolve um problema com a mente cheia? Você não resolve. Né? E quando você está com a mente limpa, cara, sabendo quem você é, sabendo do teu potencial, vem um problema que parece que para alguém parece o fim do mundo, para você é o quê? É só mais um, vamos resolver. Não é assim, Michel? E o problema, inclusive Paulo fala sobre isso, né? O problema não muda o fato de sermos amados.
As consequências não mudam, as circunstâncias não mudam quem nós somos para Deus. Aí tem uma frase que eu gosto muito que fala o seguinte: o pecado não mudou Deus, mudou o homem. Então, aquilo que acontece, as circunstâncias, aquilo, se eu de repente me acuso, se você de repente se acusa, isso não muda como Deus te vê, como Deus te enxerga. Portanto, não é o carnaval, não é alguma circunstância mundana que nós estamos sujeitos a viver, não é isso que vai fazer com que o amor de Deus mude. A sua percepção sobre você talvez mude, se você não sabe que você é amado por Jesus, pelo sacrifício de Jesus. Mas sabendo que nós somos amados, nada muda. Isso é nada incrível, muda. isso é incrível. E sabe, para a gente poder finalizar, em 2 Coríntios 1:20 é muito claro. Fala o seguinte, que em Jesus nós temos o sim de Deus para todas as promessas. E o que eu preciso fazer? Dizer amém. Então, em Jesus, aquilo que Jesus fez na cruz, nós já temos o sim de Deus. Uma das promessas de Deus é que você, eu, a sua casa, a minha casa, a sua casa, Rafão, a sua casa é protegida. É isso. A sua vida é protegida. E para que você precisa fazer? Fala amém. Agradece por isso. Eu posso falar comentar? Deve. Você também que está aí enfermo. Você que está na sua casa, está com medo. Você que tem alguém na sua família que não está diagnosticado, você pensa que é isso, que é aquilo, ou que você já tem um diagnóstico. Eu quero te dizer uma coisa. Você tem um pai que te ama. E um pai que te ama, ele só tem coisas boas a te dar. Confie nele. Ele é bom. Ele é bom. Galera, para finalizar aqui, eu vou deixar vocês com Efésios 5, versículo 6 e versículo 7. Fala o seguinte: não se deixem enganar por palavras vazias, pois a ira de Deus virá sobre os que lhes desobedecem. Não pratiquem do que essas pessoas fazem. Agora é o seguinte, qual que é o cuidado que você tem que ter sempre quando você for ler a Bíblia? Busque o original. Texto, você busca entender o contexto para você entender tudo o que está sendo falado. Agora eu vou ler ela no mais original, onde você pode procurar naquela Bíblia na versão A Mensagem, e o Rafa vai ler para a gente e você vai entender melhor. Vamos lá. Não se deixem levar por esse papo de religiosidade. Deus fica furioso com pessoas que transpiram religião, mas não querem nada com ele. Não sejam nem mesmo amigo de pessoas assim. Presta atenção. Isso aqui não tem nada a ver com a ira de Deus. Você já entendeu sobre isso. Bom, galera, você entendeu aqui hoje que isso que nós estamos vivendo, essa situação, essa pandemia não tem nada a ver com a ira de Deus. E há outras perguntas que vêm é se já são sinais do fim do mundo. E já estamos preparando material para você entender sobre isso. Tá? Então, fica aqui a minha gratidão por você ter ficado até o final, assistido, ter entendido, né? O meu convite também para você ler esses textos. E não esqueça quem vocês são. Vocês são amados por Jesus. E queria agradecer aqui o Michel por ter vindo. Valeu, Michel. Valeu, Bruno. Foi muito bom ter você aqui. E o Rafão. É nóis, meu Incrível irmão. ter vocês aqui. Michel. Um abraço para vocês. Vocês são amados.